Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco dos cátions e os grupos que eles são classificados. Então, os cátions são classificados em 5 grupos. O grupo 1 consiste em íons que formam cloretos insolúveis. O grupo 2 consiste em íons que formam sulfetos insolúveis em meio ácido. O grupo 3 precipitam em meio de sulfeto de amônio em meio neutro ou amoniacal. O grupo 4 formam carbonatos que são insolúveis em água. E o grupo 5 são os que não reagem em nenhum dos grupos anteriores. Só que a nossa aula de hoje vai ser focada mais na identificação do grupo 1. Antes de começarmos a falar a respeito desse grupo, vou falar um pouco sobre marcha analítica dos cátions. Identificação de cátions através da marcha analítica. A marcha analítica foi inicialmente descrita por Fresenius, não sei se é assim que pronuncia, para facilitar e organizar a identificação desses cátions, que foram divididos em 5 grupos, o que eu acabei de falar para vocês, numerados em ordem, e cada conjunto de cátions apresenta uma reação de precipitação comum entre eles, na presença de um reagente específico. Após a descoberta da presença de cátions em determinados grupos na amostra, são isolados esses constituintes através de reações por via úmida ou seca. No caso da seca, é chamada de teste de chama, específicas, que determinam com certeza qual é o cátion descoberto. A identificação de cátions pode ser chamada de marcha analítica e tem como função identificar a presença destes em amostra desconhecida. A química analítica qualitativa compreende as práticas de separação de cátions através de métodos clássicos e sistemáticos. Como eu havia falado para vocês, o nosso foco da aula de hoje é referente ao grupo 1. Então, os cátions que consistem no grupo 1 são a prata, o chumbo e o mercúrio. E o agente seletivo do grupo é o íon cloreto, proveniente do ácido clorídrico diluído. O ácido clorídrico é escolhido como fonte de cloreto, pois este, diferentemente de outras fontes, como os sais de cloretos, não introduzem cátions sódio e potássio à amostra, o que poderia gerar resultados equivocados mais adiante no curso da análise de uma amostra de composição desconhecida. Além disso, o ácido clorídrico gera e mantém uma certa acidez na solução, o que pode prevenir a precipitação dos oxicloretos de bismutos e antimônio, ambos brancos e insolúveis em meio aquoso, que também poderiam gerar resultados equivocados. No entanto, é importante ressaltar que o ácido clorídrico utilizado deve ser diluído para que não haja redissolução do precipitado devido à formação de cloro complexos solúveis, fracamente dissociados com o excesso de íons cloreto. Todos os sais insolúveis de cloreto são brancos, gerando um estímulo visual de turbidez quando gerados. A precipitação com o cloreto é o primeiro passo na caracterização dos cátions do grupo 1. No entanto, para isolar esses cátions é necessário analisar as características de seus sais e assim utilizar recursos e reagentes que permitam a sua separação individual. Então, vamos falar um pouco dessa separação do grupo 1 dos cátions. Suponhamos que a gente tem uma amostra e a gente quer analisar se ela contém os componentes do grupo 1, que seria a prata, o chumbo e o mercúrio. Então, temos a prata, o chumbo e o mercúrio e adicionamos o ácido clorídrico diluído, que formará um precipitado de cor branca, que será o cloreto de prata, o cloreto de chumbo e o cloreto de mercúrio. O precipitado deve ser colocado a quente em banho-maria e o precipitado remanescente deve ser filtrado a quente e ambas as partes separadas. O precipitado deve conter cloreto de prata e cloreto de mercúrio, enquanto o filtrado deve conter o cloreto de chumbo.
que a gente vai deixar reservado para posterior confirmação do chumbo. Então, nessa primeira etapa, a gente vai analisar a presença de prata e mercúrio. Então, com nossa amostra contendo a prata e o mercúrio, a gente vai lavar com água quente e adicionar hidróxido de amônio a quente, filtrar e reservar ambas as porções para a identificação da prata e do mercúrio. Quando a gente adiciona o hidróxido de amônio, forma um precipitado hidróxido de mercúrio de cor preta. Então, nessa primeira etapa, a gente já consegue fazer a identificação do mercúrio. Ao adicionarmos o hidróxido de amônio, a gente tem um precipitado hidróxido de mercúrio. Então, a gente consegue analisar que na amostra existe o mercúrio. Da mesma forma, ao adicionarmos o hidróxido de amônio, forma o hidróxido de mercúrio e também forma o diamim-prata. Para a gente identificar se na amostra também temos prata, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode utilizar o ácido nítrico, que ao adicionarmos o ácido nítrico, formará um precipitado branco. Um precipitado branco que será o cloreto de prata. E também temos a opção de adicionarmos o iodeto de potássio. Adicionarmos iodeto de potássio, que formará um precipitado amarelo, iodeto de prata. Então, a gente conseguimos nessa etapa analisar na nossa amostra que temos mercúrio e temos a prata. Para finalizar, a gente vai analisar o cloreto de chumbo após o resfriamento. Então, o cloreto de chumbo a gente também pode fazer de duas formas. Adicionando iodeto de potássio, que formará um precipitado amarelo, iodeto de chumbo, ou adicionarmos cromato de potássio, que formará um precipitado também amarelo, cromato de chumbo. Então, nessas etapas a gente consegue, na nossa amostra, identificar se temos a prata, se temos o chumbo e se temos o mercúrio. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha ficado claro a identificação dos cátions do grupo 1. E bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. Abraço.